Tudo bem, pessoal? Revisando aqui o nosso conteúdo, certo? Nós estamos no capítulo 2, cinemática, onde a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos, sem se preocupar com as causas. Então, nesse primeiro momento, nós iremos estudar os movimentos, sem se preocupar com aquela causa do que deu início a esse movimento. Nessa parte, nós precisamos compreender alguns conceitos que nós chamamos de básico, né? Que é o ponto material e corpo extenso, que é um referencial, repouso e movimento, trajetória e deslocamento escalar, distância percorrida, deslocamento escalar, intervalo de tempo. O ponto material, você pode associar o próprio nome aqui, ó, ponto. Ou seja, quando você fala em ponto, você lembra de algo, né, bem pequeno. Então, um ponto material são aqueles corpos que as suas dimensões não atrapalham no estudo do fenômeno observado. Como, por exemplo, uma formiga aqui na ponta de uma calçada. Então, se essa formiga tiver que você for fazer um estudo desta calçada, logicamente essa formiga aqui não irá te atrapalhar no estudo desta calçada. Outro exemplo, um caminhão em relação a um campo de futebol. Se você coloca ele aqui no cantinho, né? Ele não vai atrapalhar nada. Por quê? Porque as dimensões desse caminhão, as dimensões dessa formiga, elas são insignificantes em relação ao tamanho das calçadas, em relação ao tamanho desse campo de futebol. Ao contrário do ponto material, nós temos o que nós chamamos de corpo extenso. Então, você associa novamente ao nome, corpo extenso, algo que suas dimensões, né, vão atrapalhar no estudo do fenômeno. Por exemplo, se você pegar aquela mesma formiguinha e for estudar em relação a uma pequena pedra, um grão de areia, por exemplo. Então, logicamente, o tamanho dessa formiga vai atrapalhar, né, o estudo desse grão de areia. Então, quando isso acontece, nós dizemos que o corpo é um corpo extenso. Da mesma forma, se você pegar um caminhão e colocar em uma rua estreita e pequena, o tamanho desse caminhão ele vai atrapalhar no estudo desta rua. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esse corpo é um corpo extenso, tá certo? Um corpo extenso. É importante ressaltar aqui que um corpo extenso e um ponto material são algo relativo, né? Porque um corpo extenso, ele pode ser também um ponto material. Porque ao mesmo tempo que isso aqui está sendo um corpo extenso, nessa pequena rua, nós vimos no slide anterior, que quando esse caminhão é posto, né, num campo de futebol, as dimensões dele são desprezíveis, né? Não é que são desprezíveis em si, é que não vai atrapalhar no estudo desse fenômeno. Então, nós dizemos que o corpo é um ponto material. Já quando atrapalha, né? Quando atrapalha não seria bem a palavra. Quando o tamanho, né, tem que ser levado em conta. Então, nós dizemos que esse corpo é um corpo extenso. Em seguida, nós vamos estudar aqui o que seria o movimento. Então, uma pergunta que nós podemos fazer aqui é a seguinte: este ônibus está em movimento? Então, logicamente que, de início, a sua intuição é dizer que esse ônibus está em movimento. Porém, você não pode afirmar isso, porque vai depender de um referencial. E o que seria este referencial? Este referencial
ele serve para dizer se o corpo está ou não em movimento. Por exemplo, essa ilustraçãozinha aqui. Se nós estivermos do lado de fora deste carro, este carro está em movimento para nós. Porém, se tiver um observador aqui, né, observando aqui esse homem dirigindo, para esse observador dentro do carro, que está em movimento com o carro, esse motorista aqui está em repouso. Mas para alguém que está fora do carro, observou o carro passando, esse cara aqui está em movimento. Então, você dizer que um corpo está ou não em movimento vai depender do referencial. Então, você pode adotar a seguinte questão. O seguinte bizuzinho, para você saber se um corpo está ou não em movimento. Se o corpo se afasta desse referencial, se aproxima, ele está em movimento. Se a distância permanece a mesma, logo ele estará em repouso em relação àquele referencial adotado. Então, veja, dizer que um corpo está em movimento ou em repouso depende de um referencial. Você só pode afirmar isso quando você toma um referencial como padrão, tá certo? Então, você tem que ter um referencial para dizer se o corpo está ou não em movimento. Entendendo o conceito de referencial, nós passamos a um novo conceito, o conceito de posição. A posição é uma localização exata onde nós encontramos um corpo. As margens de uma CE ou de uma BR, é comum nós encontrarmos essas placas aqui, ó. Essas placas, elas são para nos orientarmos. Digamos que você vá de uma cidade para outra, uma cidade A, uma cidade B. E entre essa cidade A e cidade B, existem essas placas. É uma CE, que no caso é uma rodovia estadual, ou uma BR, que é uma rodovia, né, brasileira, no caso aqui, né? Então, ela serve para dizer em qual quilômetro você está. Por exemplo, essa daqui está dizendo que está na BR 163, no quilômetro 537. Então, digamos que você saiu da cidade A, veio para a cidade B, aconteceu algum imprevisto e você precisou chamar um socorro, um reboque, alguma coisa. Então, isso aqui é a localização, né? É a sua localização, o seu ponto de referência. E essas placas aqui, né, servem também para dizer a sua posição em relação a uma origem, né? Em relação a uma origem. Então, posição, ela serve para dizer, né, aonde está o corpo. Nós temos o maior exemplo de posição, né, que é o GPS, o Sistema de Posicionamento Global. Ele, além de nos orientarmos, né, como é que ele faz isso, né? Ele pega aqui a sua localização e traça alguns caminhos. E aí nós podemos entendermos onde nós estamos. Tá certo? Então, o GPS ele serve para dar o nosso posicionamento. E outro exemplo, né? Ele traça a rota, você coloca de onde vai sair para onde vai, então ele traça a rota e vai te dando a posição a todo momento. Posição em relação ao seu destino. Entendendo o conceito de posição, nós passamos para o conceito de trajetória. O que seria essa trajetória, né? É uma linha que liga os pontos onde o móvel passa durante o movimento. Ó, esse exemplo aqui é muito comum. Quando um avião passa, alguns eles deixam essa listazinha. Então, essa daqui é a trajetória por onde ele passou. Outro exemplo bem comum é quando alguém anda na praia, né? Dá para se ver as pegadas aqui. Então, a trajetória nada mais é do que uma linha que liga os pontos onde alguém, um móvel, passou, né, durante um movimento. E aí, falando em trajetória, que essa linha, podemos imaginar o caminho do móvel,
nós podemos classificar essa trajetória em três tipos básicos, né, que é a retilínea, que o nome já diz, uma reta, a circular e a curvilínea. Então, estão aí os três tipos de trajetória. E agora nós passamos para o conceito de deslocamento escalar e distância percorrida. Pessoal, deslocamento escalar, certo? Ele é representado como a diferença entre uma posição inicial e uma posição final. Lembra lá do conceitozinho de posição, que serve para dizer onde o corpo está? Veja, aqui temos uma pista de corrida, onde um atleta, né, vinha da esquerda para a direita, chegou aqui nessa placa, onde está marcando 6.000 metros, e voltou para a placa 4.000 metros. Então, aqui nós iremos adotar que essa atleta, ela saiu aqui, certo? Da posiçãozinha 3.000 metros. Então, ela passou pelo 4.000 metros aqui, ó. Tá certo? Foi até os 6.000 metros e voltou para 4.000 metros. Então, aqui nós temos duas coisas para tirar. Nós podemos tirarmos aqui tanto o deslocamento escalar como a distância percorrida. Veja, como eu falei, o deslocamento escalar é a diferença entre a posição final, certo? E a posição inicial. Então, veja, para nós sabermos a posição dessa atleta aqui, você pega a posição final dela, onde ela está? No 4.000 metros. De onde ela veio? Do 3.000 metros. Então, a diferença entre, certo? A posição final, aonde ela se encontra, e a posição inicial, então a diferença entre a posição final e a posição inicial é de quanto? De 1.000 metros. Aí você pode questionar o seguinte: ah, professor, mas ela andou aqui, ó, do 3.000 para o 4.000, do 4.000 para o 6.000 e depois voltou. Sim. Isso daí é o que nós chamamos, certo? De distância percorrida. A distância percorrida é tudo que ela andou. Então, a variação de posições que nós representamos pelo ΔS, né? Que é um S final, um S inicial. Às vezes esse S final é sem nada. O S inicial é um I ou um zero aqui embaixo, subscrito. É a diferença entre essas duas posições. Enquanto o deslocamento escalar é a diferença entre as duas posições, a distância percorrida é tudo que ela andou, independente do sentido da trajetória. Porque aqui nós temos que ela vinha num sentido e aqui ela está contra o sentido do movimento. Mas quando você vai calcular a distância percorrida, você não leva em conta, certo? O sentido da trajetória. É como você pega o modo que ela andou. Então vamos calcular aqui, ó. Veja, de onde foi que saiu aqui esse 200? Esse 3.000 aqui, no caso, né? Esse 3.000, depois nós vamos ver o 200. O 3.000 sai daqui, ó. De 3.000 para 4.000, ela percorreu 1.000. Então, daqui para cá ela percorreu 1.000. Aí, daqui para cá ela percorreu mais quanto? De 4 para 6, 2.000. Então, 1.000 mais 2.000, 3.000. Mas só que ela voltou mais quanto? Ela voltou para cá, ó. Passou no 6.000 e voltou para o 4.000. Ela percorreu mais 2.000. Então, fica assim, ó. 3.000, 1.000, mais 2.000 aqui, 3.000.
e mais 2.000, que dá quanto? Dá 5.000 metros. Muito bem, tá entendendo? Entendeu? Então, o deslocamento escalar é a diferença entre as posições. E o que são as posições? Aonde o corpo móvel ou o objeto está. E a distância percorrida é tudo que ele andou. Aí aqui nós podemos ver que às vezes o deslocamento escalar, ou variação de espaço, também chamado, ele pode ser nulo, enquanto a distância percorrida pode não ser nula. Imagine se a moça tivesse voltado aqui para o 3.000. Então, ela saiu do 3.000, voltou para o 3.000, o que aconteceria? Variação de espaço ou deslocamento escalar seria quanto? Nulo. Isso aqui não seria 1.000, seria 0. Enquanto a distância percorrida não seria nulo. Pegou aí? Então, é essa a ideia, tá certo? Então, vamos aqui para o próximo slide. Então, aqui só detalhando, né? Já foi feito ali, já demonstrei a vocês como é a questão do deslocamento no sentido da trajetória e no sentido inverso. E agora, o deslocamento escalar e um intervalo de tempo. Ora, o deslocamento escalar é quando ele passa em determinada posição. Então, nós em física, nós marcamos no nosso tempo aonde nós achamos que nós queremos medir o nosso fenômeno. Digamos, você quer medir o deslocamento escalar de 1.000, certo? De 1.000 metros até 7.000 metros. Tá bom? Então, o que acontece? A moça vem correndo, a atleta vem correndo de lá. Quando ela passou aqui na posição 1.000 metros, você acionou o cronômetro, certo? Você acionou o cronômetro. Então, quando ela passou aqui, era 0. Aí começou a contar. 1, 2, 3, né? Começou a contar. Quando ela chegou em 1.800, tá certo? Quando ela chegou em 1.800, você travou o cronômetro. Então, aqui nós teremos que a distância percorrida, né? Vamos lá, calcular o deslocamento escalar. Então, o que seria o deslocamento escalar, né? O deslocamento escalar, que seria o teu delta Szinho, aí, né? Delta Szinho, né? Seria o quê? Seria igual a um S final menos um S inicial, que eu vou botar aqui o zerinho, certo? Então, esse deslocamento escalar seria 7.000, seria esse valorzinho aqui, ó, esse valorzinho aqui, menos esse valor, tá certo? Então, 7.000 menos 1.000, 6.000. Então, no intervalo de tempo de 1.800 segundos, ela percorreu, o deslocamento escalar dela foi 6.000 metros, no sentido da trajetória. Quando ela está no sentido da trajetória, né? Então, essa variação de espaço aqui, ou deslocamento escalar, será positivo, tá certo? Ele será positivozinho aqui, ó. Quando isso acontece, eu digo que o meu movimento é progressivo, ou seja, está progredindo, né? Você associa o nome progressivo com progressão, ou seja, no sentido da tua trajetória. Por outro lado, vamos ter aqui outro caso. A moça, né? Ela saiu aqui, ó, do inicial, veja que o inicial era 1.000. Ela saiu aqui do 5.000 metros e veio para 2.000 metros. Só que veja, ela está no sentido oposto da minha trajetória. O que é a trajetória? Por onde o móvel passou. Veja, o meu espaço inicial, aqui é para você não decorar, veja. Às vezes tem algum aluno que decora. O meu espaço inicial é o que fica sempre à esquerda, né? Porque associa que a reta, uma reta no metro, mas nem sempre é desse jeito. Tá certo, galera?
vai depender disso aqui, ó. Depende do sentido da trajetória. Você adota o sentido da trajetória. Então, veja, o teu espaço inicial aqui será quanto? 5.000 metros e o final será 2.000 metros. Então, não será o final menos o inicial? Então, 2.000 menos 5.000, logicamente, vai dar o quê? Um valor negativo. Vai dar o quê? Menos 3.000. Menos 3.000 metros. Por quê? Espaço final, 2.000. Espaço inicial, 5.000. Então, 2.000 menos 5.000, menos 3.000 metros. O negativo no ΔS significa que a atleta, no nosso caso aqui, ou poderia ser o móvel, está contra a trajetória, tá certo? Está contra a trajetória. Então, nesse caso, nós dizemos que o movimento é um movimento retrógrado. Então, aqui nós temos o movimento progressivo, quando deslocamento escalar ou variação de espaço é positivo, e nós temos o movimento retrógrado, quando a variação de espaço ou deslocamento é negativo. Beleza, galera? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. Na nossa próxima aula, nós estaremos fazendo os exercícios, né, como exemplos, e depois vocês vão treinar nas questões que eu irei passar para vocês. Até breve.